Vamos para mais um episódio! Hoje vamos falar sobre uma coisa muito legal, porque, ó, primeiro que eu tenho que abrir meu coração. Sim, mesmo a gente não bebendo bebida alcoólica, a gente abre o nosso coração também. Eu sou uma amiga podcast, então antes de ter um podcast, eu já era uma amiga podcast. Inclusive, meu recorde de áudio até hoje foi, deixa eu ver, 16 minutos. Foi meu recorde. Então, assim, eu sou muito amiga podcast. Inclusive, eu acho muito engraçado quando alguma amiga me manda um áudio longo e fala: Ai, desculpa por mandar um áudio tão longo, eu sei que as pessoas não gostam. Aí eu sempre penso assim: Poxa, se elas soubessem. E geralmente eu abro o coração e falo. Mas é isso, gente. Antes de ter um podcast, eu já era uma amiga podcast. Então, por que você tá abrindo seu coração com isso, Priscila? Do absoluto nada nesse Podpri? Nunca. Nenhum assunto debatido, nenhuma fala é do absoluto nada. Estou abrindo meu coração sobre isso porque hoje o tema é simplesmente comunicação. Uma comunicação estratégica. Vamos falar sobre conteúdo digital. Então, assim, eu tô muito animada. Na verdade, eu coloquei o digital, mas eu quero falar de forma muito ampla. Mas é que tá tudo bem, eu acho que eu falar digital tá amplificado da maneira que o tema sugere, então tá tudo certo. O que acontece? Me vejo me comunicando muito, falando muito, e eu sempre sinto falta de completar. Eu sempre sinto que eu posso estar falando mais. Então, às vezes, eu tenho um tema que eu gosto muito, e aí eu falo assim: "Ah, eu vou lá no Podpri e vou falar sobre", ou então eu acho que é um tema até que raso, eu penso assim: "Ah, o conteúdo é muito bom, mas dá pra falar de forma curta, então vamos só para os stories?". Quando eu vejo, eu já tô fazendo 8 stories, entendeu? Então, o que que eu pensei sobre isso? Eu preciso trazer o tema sobre conteúdo no Podprey. Primeiro, porque eu quero trazer essa questão de como você trabalhar de forma estratégica, e depois, porque eu também quero que vocês entendam como trabalhar isso da melhor maneira. O mundo tem muito conteúdo, principalmente quando a gente pensa em empresa, em mercado, a gente sempre tem umas coisas muito específicas que, quando a gente está introduzido naquele ambiente, a gente sempre tem muito o que falar sobre aquilo. Eu sou o tipo de pessoa que nunca passa vontade. Então, assim, eu não conheço ninguém na festa. Dificilmente eu vou ficar sozinha. Porque eu gosto de falar sobre de tudo um pouco. Mas eu acho que não é só sobre os conteúdos que eu possuo, mas é sobre ser uma boa ouvinte também. Então, a primeira dica de todas é: você quer se comunicar bem? Você precisa ser uma ouvinte muito boa, excepcional, eu até diria. E num segundo momento, pensando em outras vertentes, eu também gostaria de acrescentar que, para além de boa ouvinte, vocês também precisam estar antenados, porque tudo pode se correlacionar. Inclusive, quando eu comecei a criar conteúdo de valor nos meus perfis sociais, uma coisa que eu pensei muito foi com quem eu vou me comunicar. Porque essa pergunta é até mais importante do que objetivos que eu vou ter profissionalmente. Porque com quem eu vou me comunicar, não necessariamente vai ser uma pessoa que eu vou vender. A venda, a gente falou muito sobre isso no episódio anterior. A venda, ela não é necessariamente, aliás, no episódio do Arrumar a Casa, que foi da primeira semana de março. A venda não acontece necessariamente assim que a pessoa te conhece, ou assim que ela viu um conteúdo, ou assim que ela viu um produto seu e falou: Meu Deus, é desse produto que eu preciso. Não é neste momento. A venda acontece quando você entende. Ela não vai acontecer imediatamente, ela pode acontecer em vários estágios diferentes, quando a pessoa é impactada com o que você está falando. Então, quando eu pensei em com quem eu vou falar, foi por isso que eu pensei que isso seria tão importante. E aí, considerando isso, né, considerando o meu público, a segunda pergunta que eu tive que responder foi referências, né. Quais referências eu tenho no mercado? Inclusive, eu sempre pergunto para meus clientes: "Ai, quais são seus concorrentes?". Querido, também tenho que responder essa pergunta para mim. Me perguntei isso: Quais são os meus concorrentes? O que que eles estão fazendo? Vamos dar uma olhada?". E eu confesso que eu me assustei com uma coisa que eu vi. Minha área, geralmente, quando se constrói conteúdo, o profissional sempre se comunica com outros profissionais. Então, eles fazem memes e trends do momento em que só o profissional pode entender aquilo que ele está falando, abordando, brincando e etc. Inclusive termos profissionais que só outro profissional entende, mesmo que você seja iniciante. Até porque a gente já falou sobre isso, né. Não é porque publicidade é fresco que a gente fala muitos termos em inglês, é porque no Brasil demorou a inserção de algumas coisas. Limpar meu óculos que eu fico com agonia com ele sujo. E posteriormente, né,
a gente demorou a traduzir alguns termos. Então a maioria tem já algumas traduções muito boas, mas outras não. Então não é só porque a gente é fresco. A gente é fresco? Sim, também. A gente é nojento. Mas a gente também tem essa necessidade de falar aquele termo corretamente, e muitas vezes, infelizmente, isso não é colocado de forma correta por conta disso. Porque, né, demorou a vir para o Brasil algum termo específico, e aí a gente ficou sem uma tradução literal daquilo, então por isso que a gente usa muitos termos em inglês. Mas eu percebi uma coisa: quero crescer meu perfil, mas eu não quero que o meu perfil tenha um monte de outros profissionais. Até porque, como eu poderia lucrar com esse tipo de público? Se eu vendesse coisas para eles. Então, vender, por exemplo, cursos, mentorias, documentos específicos que só outros profissionais saberiam usar. Pensei muito, tipo, é isso que eu quero vender em algum momento? Eu até já pensei em lecionar muitas vezes, mas nesse sentido, porque seria uma possibilidade, seria um caminho, mas seria isso? Foi quando eu reparei que não, não era um objetivo meu, eu não queria trabalhar com esse tipo de público. E foi quando eu vi que eu basicamente seria pioneira nesse sentido. Porque a maioria dos profissionais da minha área se comunicam com outros profissionais. E eu me comunico com o meu perfil de cliente ideal. E aí, o que significa isso, né? Vou traduzir a minha estratégia para vocês agora. Eu vou abrir aqui minha estratégia. Se vocês forem para os meus perfis hoje, vocês vão ver que vai ter temas muito abrangentes. Vou falar de economia, eu vou falar de novidade do mercado, eu vou falar sobre grandes empresas e o que está rolando internamente, tipo, ai, saiu uma notícia que a Paramount foi vendida, quem comprou, no que isso impacta. E, enfim, vai ter muita coisa assim, a primeiro momento, aleatória. Então, por quê, né? Por que tão aleatória? Na verdade, eu criei uma linha de estratégia na minha comunicação, e a ideia é mostrar para o meu potencial cliente que não importa o nicho que ele esteja, vou conseguir estudar ele e vou conseguir trabalhar com ele. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu quero mostrar que todos os temas podem se correlacionar com publicidade. Não à toa o nome do meu podcast, né? É Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Publicidade. E tudo se relaciona com publicidade, tem como a gente fazer esse nexo. E uma vez eu até comentei aqui no Podpri que nem todo tema, assim que eu penso, eu já faço o link. Inclusive, às vezes até demora, porque eu fico pensando assim: "Cara, não vai ter nexo isso aqui com aquilo". Fazer muito sentido. E no final faz. No final, quando eu vou concluir as minhas ideias, tá ali algum nexo sobre aquela situação. Então eu quero mostrar que eu não sou apenas uma autoridade no assunto, como eu também sei estudar determinados assuntos que não é da minha área. Então, por que que é importante eu saber de economia? Para eu justificar para minha cliente o porquê que as vendas dela caíram ou aumentaram, no que isso está correlacionado. Preciso saber o que está acontecendo no mercado, porque isso vai impactar de uma forma do geral, e aí eu vou desmiuçar essa ideia complexa para o meu cliente entender. Então, meus conteúdos, eles nunca são só uma notícia, eu sempre deixo uma linha de raciocínio onde eu peço para, às vezes eu deixo uma pergunta, mas às vezes eu deixo até uma afirmação. O que que você tem a ver com isso? Você tem a ver com isso, que isso aqui está se relacionado com isso, que com isso aqui você pode aprender, que você pode aplicar na sua empresa, mesmo ela sendo um pouco menor, e aí você aplicaria de um jeito assim, de um jeito assado. Então, além de ser uma comunicação estratégica, no sentido de eu quero me comunicar com todos os perfis da jornada de compra do funil de vendas, que eu já cansei de falar aqui o que que é, que basicamente é, em cada etapa do funil, exige um nível de conhecimento sobre a sua empresa. Então você não vai só falar de vendas, até porque ninguém gosta de perfil catálogo. Nem perfil de mercado as pessoas gostam disso. O que vem crescendo muito em perfil de mercado? Aquelas campanhas de melhor marketing da história, e quando vai ver é uma campanha bem tosca, fazendo assim, quando o chefe manda você gravar um vídeo aleatório para o marketing, ou alguma coisa relacionada. Que inclusive tem duas vertentes sobre esse tipo de comunicação, esse tipo de trend, tá? Que é importante eu colocar aqui. A primeira, que é muito louco, você pode fazer isso voltado para o seu público ou voltado para o seu próprio mercado. Eu acho que é um tiro no pé quando você fala isso de colega para colega, porque, por exemplo, aquela trend que as padarias, lanchonetes, restaurantes estavam fazendo, que zoavam os clientes, era só de J para PJ que ele ia entender. Talvez os funcionários e tudo mais, mas o cliente talvez nem gostasse daquilo. E se eu for para aquela padaria e virar piada na internet? Não quero ir. Inclusive, não necessariamente você inclusive,
Não é sobre você se comunicar diretamente, mas não você mencionar o nome do cliente, mas o cliente ter receio de estar ali, mesmo que só ele saiba que é sobre ele que está sendo falado. As pessoas vão criar receio. Agora, quando você, ao invés de se comunicar com outras empresas ou com outros funcionários, com outras equipes, você se comunica com o seu público, aí já é outra história. E quando eu falo de comunicação com o público, eu não estou falando só de venda, porque, de novo, vai virar um perfil panfleto, um perfil folder, e não é sobre isso. O seu perfil, ele precisa se comunicar em todos os estágios. Então, o cliente, você tem que ter ciência que você, como cliente, você não gosta de só ser impactado com conteúdo de venda. Então, você precisa entender até em que momento, em que circunstância você entra, fazendo uma comunicação de valor. Criar um vínculo, fazer o seu cliente se identificar com o conteúdo que você está criando. São algumas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Eu queria falar que falando de conteúdo, principalmente de coisas complexas, em 2024, quando eu fui no RD, eu lembro que eu fui com uma questão profissional muito clara na cabeça. Pausa para a água. Já beberam sua água hoje? Quando eu fui pro RD em 2024, eu lembro que eu recebi uma proposta para mandar um orçamento, que a pessoa perguntou se eu também fazia texto de blog. Aí eu sempre falei que eu cotei com algumas redatoras que eu conheço, porque eu sempre considerei blog um conteúdo muito mais extenso. Logo, não competia a mim, porque eu não sou redatora. Eu sou planner, né? Eu sou planejadora. Aliás, como consultora, eu agrego algumas outras funções da área do marketing digital, mas de um modo geral, algumas áreas específicas eu gosto de contratar terceiros, mas quando exige uma alta habilidade um pouco maior do que eu sei que eu não posso entregar. Comunicação sempre foi uma coisa que eu pensei assim: "Cara, se eu consigo fazer post, por que que eu não conseguiria fazer um texto de blog?". E aí eu fiquei nesse questionamento, mas eu acho que eu não sou capaz. Aí eu pensei: "Por que que eu não seria capaz?". E aí eu parei para pensar em como eu construí os meus conteúdos. E aí, para vocês entenderem um pouco sobre como eu faço isso, eu vou atrás de referências, aí sempre que eu encontro uma fonte específica que vai ser citada, eu gosto de mencionar a fonte, né, e eu gosto de falar sobre aonde que eu da onde que eu tirei aquela informação, por que que eu falei daquilo, enfim, eu gosto de pensar eu gosto de citar tudo isso, até porque é importante, se não saiu da sua cabeça, uma vez eu fui escrever um artigo e a professora falou: "Você ainda não é ninguém. Até você, no mínimo, ter um mestrado, você ainda não é ninguém. Então você não pode citar fontes da sua cabeça em nenhum momento do artigo". E aí eu levo isso pra vida. Ainda não sou eu posso até citar quando é coisas da minha cabeça, quando foi uma ideia que eu tive, foi um pensamento que passou, foi alguma coisa que aconteceu no meu dia a dia, eu posso citar isso, mas eu gosto de deixar claro, porque é muito importante a gente não só evidenciar fontes, como a gente também explicar da onde que aquele tema surgiu. Eu acho importante como planejadora e criadora de conteúdo. E pensando nisso, pensando nessas, né, nessas vertentes e tal, eu eu pensei assim: "Cara, mas conteúdo de blog não é a mesma coisa". Eu acho que é um conteúdo complexo, é um conteúdo longo. Primeiro que eu não sei se eu tenho tanta capacidade para escrever um texto autoral tão longo, e segundo que eu não sei se será que é plágio? Se eu citar muitas fontes e não ter muitas ideias baseadas em coisas de mim? Eu acho que não faz muito sentido, e eu fiquei com muito isso na cabeça. E em 2024 eu conheci eu fiz contato direto com muitas pessoas no evento do RD, né, do RD Summit. E aí, com esses contatos, eu pensei: "Cara, eu acho que é o momento de eu tirar a dúvida", porque em algum momento, uma delas citaram que criava, né, que escrevia texto para blog de cliente e tal. Eu falei: "Não, então agora é o momento para a gente conversar". Eu me achava criadora de conteúdo para conteúdo do site, me achava criadora de conteúdo para mídias sociais, mas eu não me considerava criadora de conteúdo para textos extensos. Aí, eu conversando com uma dessas pessoas, eu ouvi que é assim que se escreve todo tipo de conteúdo. Você vai em busca de referência, você cita se for necessário, principalmente quando você cita algo muito específico. Se envolver dados de pesquisa nem se fala. E menciona tudo, o ano que aquilo foi dito, né? O período, por que que você está citando aquilo também é bacana você citar e tal. E eu pensei, ué, mas é assim que eu faço, então eu sou redatora. Ela então você é redatora. Mas que eu sempre necessite de uma revisora, por questões gramaticais e ortográficas, é importante sempre alguém revisar, até porque existe uma coisa na nossa área que se chama olho viciado. Quando você está olhando muito para uma coisa, você deixa passar coisas básicas como falta de um acento agudo óbvio de uma palavra que tinha e você deixou passar. Então,
coisas do gênero pode acontecer. E aí, pensando nisso, eu falei: "Caraca, mudou uma chave". Inclusive, passa para esse ano, onde eu lancei meu blog, e eu como eu falei em alguns conteúdos, eu me pego excluindo coisas, porque às vezes quando eu estou inserida num tema, eu falo tanto sobre, eu chego a ter que excluir frases, porque o texto ficou extenso demais. E tudo da minha cabeça. E eu considerei que talvez eu precisasse do chat, talvez eu fosse atrás de algumas referências de amigas e tal, fosse pedir ajuda. E na verdade eu tô me virando muito bem só com claro que eu ainda busco referências, né, a gente não é nada sem referência, então espero que essa informação seja inclusive óbvia, clara e que vocês sigam isso. Mas eu acho isso muito louco, porque às vezes a gente se diminui tanto que a gente deixa de perceber uma alta capacidade que a gente tem. E eu demorei 2 anos para ter meu blog por conta disso. Eu não tô lamentando, porque eu tive no melhor momento, até porque o meu site está muito bem estruturado, eu também eu tô com uma equipe de 2 programadores incríveis, que é a Studinex, que inclusive super indico para vocês, que eles fizeram tudo do zero, o meu blog está inserido dentro do meu site, então tá tudo no layout, tá tudo padronizado, e isso faz diferença nos conteúdos indexados no Google, nas plataformas de bate-papo e, enfim, nas inteligências artificiais da vida, isso faz muita diferença. Mas esse questionamento que eu fiz em 2024 fez muita diferença para que eu conseguisse ter a autoridade que eu tenho hoje. Então, começando do começo, pensando em conteúdo, e se você gera conteúdo, você é criador de conteúdo, mesmo que você não apareça, como eu apareço nos meus conteúdos, gravando vídeo, criando esse podcast, falando, por mim, você precisa considerar essas vertentes, sabe. E aí, esse papo que eu tive em 2024 me fez explodir, porque aí eu entendi muita coisa. E aí eu entendi que muitas coisas eu podia criar e estava perdendo território por me minimizar ou talvez considerar que eu não seria capaz e tal. E é muito louco pensar isso, porque a gente faz isso em muitos aspectos. Bom, eu amo a liberdade de criar, então vocês vão ver quem me acompanha que eu adoro fazer uso de figura de linguagem, amo usar onomatopeias, eu amo brincar com as formas que eu posso colocar, então usar um emoji para demonstrar que aquilo foi engraçado na hora que eu escrevi. E, gente, por mais que existe a questão de você ser um pouco irônica, se você ri quando você na conversa com um amigo que você não achou tão engraçado, ou então você reagir tem muito aquela piada, né, de você se mijando de rir, colocando um monte de kkkk para o seu amigo e, tipo, você tá lá sério na frente do celular. Cara, eu não sou assim. Eu só mando o que realmente eu tô sentindo na hora que eu tô criando aquilo. Então, se eu tô conversando com você e mando um monte de kkk, é porque de fato eu tô rindo sozinha daquela besteira. E aí eu gosto de fazer o mesmo nos meus conteúdos, porque teve uma vez que eu ouvi um feedback sobre os meus conteúdos que eu amei. Eu já ouvi isso tanto do podcast, quanto de pessoas diferentes eu ouvi isso dos meus conteúdos, de tudo que as pessoas sabem que sou eu por trás, né, que sou eu criando, principalmente nos meus canais digitais. Eu já ouvi muito de pessoas diferentes e eu levei como um baita elogio. Eu li aquilo com a sua voz, imaginando a sua reação, porque era muito você. Então é isso que eu espero. É isso que eu quero que as pessoas saibam, que foi verdadeiro. Então, no meu blog eu tô gostando muito de usar o parêntese e colocar risos. Tô gostando muito. E em outros ambientes eu gosto de colocar um kkk, eu gosto de colocar um emoji. E eu acho que é bacana para a pessoa sentir um pouco a sua energia de quando estiver lendo aquilo. Então, quando você estiver criando para sua marca, pensa nisso. Primeiro você tem que pensar, é muito importante, você considerar o seu tom de voz. O que é isso? Você vai querer ter um tom amigável, você vai querer ter um tom formal, você vai querer, por exemplo, eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Se você é escritório de advocacia, você precisa ser formal. Ser formal, você precisa ser também um pouco sério para passar credibilidade, porque isso é importante. Então, existem notícias que não dá para se fazer piada, certo? Ao contrário de uma marca de cosmético, que tem tudo a ver você brincar. Ninguém faz uma tudo bem que tem muita mulher que tem preguiça de fazer skincare. Eu tô numa fase que eu tô gostando bastante, por mais que, assim, tem dias que eu fico com muita preguiça de fazer, mas é muito raro, eu tenho mais vontade de fazer do que não, porque é o meu momento comigo. É o momento que eu tô concentrada em mim, é um momento que eu estou gostando e eu tô me sentindo.
E é um momento que eu não tô por obrigação. Assim, eu tô por obrigação para cuidar da minha pele, mas se não fizer é um problema meu. Não vai relacionar com algum cliente ou com alguma demanda que eu tenho obrigatória e vai me prejudicar ou prejudicar uma outra pessoa. Vai me prejudicar. E outra, se eu seguir à risca a skincare todos os dias, pular um dia não vai prejudicar. Igualmente a dieta, igualmente uma rotina. Você pode até se sentir prejudicado se você for à rotina um dia, mas isso não vai prejudicar sua mente como se você tivesse saído da rotina um mês inteiro. Então é muito diferente. E aí eu levo em consideração esse tipo de coisa, eu acho que super funciona comigo, eu acho muito legal esse formato, inicialmente, né, falando de modo geral principalmente. E aí, então no primeiro momento, entenda o seu mercado, entenda o seu nicho, entenda o tom de voz que você pode usar e você pode mixar também. O seu tom de voz pode ser formal, mas pode ser amigável. Então não é porque você é um escritório de advocacia, por exemplo, que você não vai poder usar um tom amigável. Até porque ninguém quer contratar um advogado que seja duro demais com você mesmo. Você quer que ele seja duro demais, talvez no tribunal, te defendendo contra a pessoa que está te acusando, ou enfim, que seja a situação. Mas você não quer que ele te trate assim. Inclusive, toda série que eu vejo de advogado, vi uma coisa em comum, que é: você pode até tentar mentir no tribunal para outras pessoas, mas comigo seja honesto. Você realmente fez isso? Você realmente fez aquilo que estão te acusando? Você realmente é capaz de fazer aquilo? Se você não fez, o que aconteceu? E a honestidade faz parte do negócio, independente do nicho, né? Se você for dar um escritório focado em empresarial, aí você já tem que pensar em outro tipo de tom de voz. Mas enfim, pesquisem, olhem, pensem com cuidado, porque isso vai refletir bastante coisa. E não é uma coisa que dá para mudar, porque senão vai parecer que são pessoas diferentes falando sobre a mesma coisa e pode soar um pouco estranho. A marca precisa ser identificada como se fosse uma pessoa. Então, por isso que é até legal você ter um avatar. Porque quando você pensa nas Casas Bahia, você já imagina o baianinho falando. Você já imagina que, pela marca, é o baianinho que vai estar falando. Mas tem os garotos propagandas, ou tem as pessoas os famosos que eles contratam. Mas pensa bem, se eles também não têm um tom de voz parecido com a marca já estabelecida. Inclusive, é muito estranho quando você por que que as pessoas, estranharam a propaganda da Friboi quando usaram o Roberto Carlos? Porque as pessoas sabiam que ele era vegano, então não fazia sentido ele fazer uma campanha do da Friboi. Então, faz sentido com o tom de voz da marca? O tom de voz vai agregar tudo isso. Então, talvez na questão do amigável, direto, alegre, enfim, não sei. Dependendo do tom de voz escolhido, o Roberto Carlos tem tudo a ver. É, mas e aí os valores? Que aí também vem um segundo momento. Por isso que é tão importante você ter missão e visão e valores da sua marca muito bem estabelecidos. Porque é através de toda essa estrutura técnica e obrigatória que você vai desenrolar todo esse resto. E sim, gente, para criar uma comunicação assertiva e você vender de forma estratégica e constante na sua marca, você precisa fazer toda essa cartilha que eu tô passando. É, né? A gente pensava que era tão fácil ser influencer, não é tão fácil, não. Criar conteúdo é uma das coisas mais difíceis que eu faço por mim, inclusive. Mais difíceis. Eu acho que de todo o meu trabalho, criar conteúdo é bem complexo, né? Mas gravar conteúdo é um pouco mais difícil. Porque assim, quando eu tô empolgada com algum tema, pensem assim, eu não vou falar mais por mim, eu vou falar assim, pensem vocês lendo um livro. Muito animada com aquele livro, vendo uma novela, vendo um filme ou uma série, acompanhando assiduamente, doido pra ver a sequência, vendo o que que vai dar. Aquilo te anima. Ver o próximo capítulo te anima. Virar a página te anima. Tudo isso te empolga, né? Então, quando você está criando conteúdo, mesmo que seja profissionalmente falando, você acaba se empolgando com aquilo. E aí você vai desenrolando. Inclusive, geralmente, quando eu paro para criar os conteúdos do mês seguinte, geralmente eu faço de uma vez só. Justamente por isso. Porque eu me empolgo. E aí, na empolgação, eu acabo desenrolando inteiro. Às vezes até sobra, porque às vezes eu me empolgo tanto que sobra para. Então, não que seja fácil, mas meio que faz parte do processo, você acabar desenrolando e fazer acontecer. Agora, já na gravação do conteúdo, aí já é outra história, porque vai envolver sua personalidade, vai envolver o seu jeito,
com a câmera, vai envolver se você tá ao vivo, se você tá no off. Eu estava conversando com uma amiga, ela falou que ao vivo, ela não tem problema nenhum. Inclusive, ela não topou gravar esse conteúdo, inclusive, comigo, porque ela falou isso. Ela: "Pri, eu tenho muita dificuldade, eu ainda não tô pronta, não vou conseguir gravar o podcast". Detalhe que o podcast, ele é gravado online, então é uma chamada de vídeo, basicamente, onde eu gravo o conteúdo. Eu já tive uma amiga que inclusive, veio gravar pessoalmente, a Nath, ela já gravou comigo assim e já veio aqui presencialmente, subiu no episódio passado inclusive, o Body Positive. E eu falei: "Cara", ela falou que estava nervosa. Eu falei: "Mas você já gravou um episódio comigo completo sozinha, só eu e você". E ela falou: "É, mas é diferente, porque aqui eu tô presencialmente com você sendo gravada. E lá eu estava na minha casa, parecia mais uma videochamada entre amigas". Eu acho isso muito louco, mas é muito individual. Então eu tenho muito mais facilidade de gravar no meu apartamento inteiro. Por mais difícil que eu ainda acho, porque se eu não falar tudo que eu preciso, e eu não consigo seguir roteiro, tipo: "Ai, coloca um teleprompter", eu não gosto. Eu fico muito estática se eu tiver que ler um conteúdo complexo. Eu gosto de inclusive em apresentações orais de trabalho, tanto em faculdade como em escola, eu odiava, porque eu não queria decorar o que eu tinha que falar. Eu queria saber falar sobre aquilo, independente se a pessoa me perguntasse algo ou não. Porque a forma com que eu tô falando aqui com vocês sobre comunicação é muito mais a minha cara do que se eu estivesse seguindo uma cartilha, uma apresentação em PPT, mostrando pautas e pontos. Eu não sou assim, eu não gosto de ser assim. Então, mesmo gravando em casa, é difícil. Mas, por exemplo, o formato aqui do podcast é um formato que eu tô super habituada. Quando eu vou gravar Reels e não tem relação com o que eu tô falando aqui no podcast, aí já é uma dificuldade maior que eu tenho. Aí já é uma coisa que, putz, não gosto tanto assim. É uma coisa que já não me agrada tanto. Mas eu faço, porque só eu comigo e tá tudo certo. Essa semana eu precisei descer no do prédio, porque a ideia de gravação que eu tinha era curta, era coisa de 30 segundos no máximo, era 2 frases que eu tinha que falar. Uma em relação ao roteiro e a outra que era o CTA que eu sempre coloco. E aí eu falei: "Vai ser tranquilo, pô, tira isso de letra". Pode passar uma pessoa, eu já ficava tensa. Então gravar ao vivo pra mim já é uma dificuldade muito grande. Então me manda gravar o que você quiser, que no ambiente fechado eu me viro e faço acontecer. Em público, no ao vivo, com outras pessoas talvez olhando, eu já tenho uma dificuldade gigantesca. E essa minha amiga falou que já é o contrário, que quando ela tá com pessoas ao redor, ela já sente uma confiança muito maior e nem é uma questão pra ela. Agora, em casa já é outra coisa. Ver gravando, ela fica no hiperfoco de ficar se olhando muito, e aí ela já fica tensa e tudo mais. E por mais que eu confesse que eu olho muito, eu me olho muito, que eu gravo através de um sistema, de um programa e fica refletida essa imagem, mesmo assim não é uma questão, porque eu gosto só de dar uma passada de olho, então pode ver que às vezes eu desvio o olhar e tal por conta disso, mas não é uma questão. Mas é muito individual como você cria esse conteúdo. A dificuldade vai ser sempre maior. E só vai entender essa parte quem estiver criando conteúdo para você mesmo, para os seus perfis digitais, porque vai entender a complexidade do que eu tô falando, mas meio tenso. E aí, voltando à parte onde eu gosto de usar, né, figuras de linguagem e tal, eu acho que é bom você explorar esse tom de voz para você chegar nesse tom ideal da sua marca. E aí, quando você chegar, que isso seja lei, seja prioridade. Muita coisa pode mudar no seu cenário, menos o tom de voz da sua marca. Porque isso vai criar familiaridade e identificação. Quando a pessoa sabe aquilo de você só ver uma frase, você não precisava nem ver o logo da marca, você já saber que marca é aquela e porque o que que ela tá falando e por que que você sabe que é dela? É tipo isso. Uma comunicação tão assertiva que você não precisa nem dizer quem você é, você já vai ser identificado. Então eu consegui isso no meu na minha empresa, né, na minha consultoria, e é isso que vocês precisam buscar para a marca de vocês, para essa comunicação fazer sentido. Depois disso, é pensar no seu público. Teve um episódio que eu falei sobre criar persona. Se você não criou, vá atrás disso. Então é bom você sempre pensar no seu público. E aí, quando você pensa no seu público, é meio fácil você pensar no que ele gosta. Então, se eu quero falar com o meu público e eu tenho uma ideia estratégica de como eu quero atingir ele, então como eu quero ser vista por esse público? Quando eu faço essas duas perguntas, eu consigo, de forma clara, pensar em coisas que eu quero muito para mim e para minha empresa. Então, é como eu falei, eu gosto de falar sobre notícias, novidades e correlacionar isso tanto a marcas menores
quanto também o porquê que aquilo é relevante. Mesmo que você, por exemplo, falar da compra ou venda da Paramount, por que que isso importa se eu vendo cosmético? Ou se eu sou da área de moda, tipo, qual o que que isso vai me afetar? Então eu gosto de falar sobre isso no meu conteúdo, que é para mostrar essa questão da minha autoridade do assunto. Aí quando a gente correlaciona esses temas e essas coisas, a gente chega num comum de como eu quero ser vista, né, ou pelo menos uma tentativa. Tô conseguindo atingir isso? Aí vocês têm que comentar aí, vocês que me acompanham, e afirmar ou negar, tipo: "Pri, tá fazendo super sentido. Pri, você tá maluquinha das ideias, não faz sentido nenhum o que você tá falando", entendeu. Pra ser assertiva eu preciso disso, mas quando eu vejo que a galera se identifica, eu percebo que eu tô sendo assertiva nesse sentido. Então é bom você fazer sim esse link. E aí, Priscila, e se eu perceber que o meu tom de voz escolhido foi errado, a galera não tá se identificando com o meu conteúdo, não tá funcionando. Aí você pode recalcular a rota. Mas entenda, antes de você afirmar se deu certo ou não, você precisa realmente fazer esses testes. Não é só fazer uma semana de conteúdo, falar que ninguém reagiu e é por isso. É você realmente fazer o exercício de testar vários formatos, de comunicar várias vezes, de falar sobre coisas diferentes em estágios diferentes, para aí sim você decidir. Eu sempre falo que um parâmetro bom, principalmente no digital, é no mínimo 3 meses. Porque às vezes o seu público em um mês não foi atingido, mas em 2, 3 vai ser atingido. Então, se naquele período realmente não teve resultado, aí realmente é porque não tá funcionando. Do contrário, é bom você manter os testes e ficar refazendo e refazendo até você chegar no mínimo comum ali que faça sentido para sua empresa e para sua marca. Dito isso, eu gosto muito de fazer minha curadoria de conteúdo em algumas frentes. A primeira delas é newsletter. Eu gosto muito de assinar algumas newsletters que faz sentido com o meu nicho. E aí eu gosto de ver os assuntos que estão lá. E aí, se fizer sentido, eu coloco no meu perfil. Se não fizer sentido, eu exploro aquilo de alguma maneira, né, ou eu só me informo com aquilo, e aí eu descarto o e-mail e tal, ou eu exploro aquilo de forma de conteúdo. Geralmente eu costumo considerar de tudo um pouco, porque pode fazer sentido em alguma coisa. Então eu leio aquele conteúdo e penso: "Será que vai fazer sentido? Será que é isso que o meu cliente em potencial ideal se interessaria em saber e tudo mais?". Então, é coisas desse gênero que a gente tem que considerar. Um segundo momento, eu também gosto de determinar alguns horários para as mídias sociais. É muito difícil, eu não vou negar, o algoritmo foi feito para prender a gente nele, então é complicado e às vezes me irrita um pouco, porque eu entrei para fazer uma coisa e eu esqueci completamente qual era o objetivo e eu acabo não fazendo o que eu queria. Então, é claro que toda vez que eu tô nas minhas redes sociais, não deixa de ser uma forma bacana de me atualizar. Então eu sempre tô vendo alguma referência de alguma coisa legal. De novo, é difícil eu ver alguma coisa para mim usar nas minhas redes, às vezes é um formato de edição, às vezes é um formato de post novo, às vezes é uma trend que dá para usar, mas eu penso: "Será que dá realmente para aplicar? Será que realmente faz sentido?". Então, toda vez que eu tô nas mídias sociais é uma forma de fazer esse tipo de curadoria, mas mais difícil para mim, porque quando eu tô na newsletter, eu consigo tanto ler a notícia, quanto fazer uma pesquisa, quanto dar uma olhada nas minhas mensagens, quanto fazer uma tarefa junto da minha cliente. Agora, é muito difícil quando eu tô nas mídias sociais, porque o algoritmo te força a você ficar hiperfocada só nele. Então é bem complicado. Inclusive, é difícil você reservar, tipo assim, ai, 1 hora. Você sempre passa. Então eu gosto de fazer isso perto do meu horário livre, que aí não vai afetar nenhuma demanda de trabalho que eu tenho, mas é muito difícil conseguir fazer esse tipo de coisa. Então é bom você pensar nisso. Agora eu queria trazer uma coisa que é muito importante. Eu citei aqui que eu considerei e seria uma possibilidade eu pedir ajuda para o chat, né, mas gente, cuidado, tá. Cuidado com você ir lá no chat ChatGPT e pedir para ele criar um planejamento completo das suas mídias sociais. Eu já pedi isso para ver como é que ele o que que ele entregaria e tudo mais, principalmente pensando em lançamento, quando eu estava para lançar o e-book, e eu tenho outros infoprodutos para lançar que eu estou considerando muito isso, e me veio uma coisa à mente que me quando veio uma coisa à mente não, quando eu pedi isso, me preocupou um pouco, porque assim, realmente ele manda até um conteúdo bacana, um conteúdo completo, um conteúdo estratégico, mas quando você vai pedindo aprofundamento e vai pedindo variações, ele vai dando mais do mesmo. Então,
É muito complicado você usar ele 100% para ser o seu curador de conteúdo. Por mais que ele saiba, ai, trabalhe como especialista de conteúdo digital e trabalhe com considere ser um planejador estratégico, não sei o que lá. Por mais que você coloque tudo isso no prompt, cuidado, porque ele vai acabar fazendo você criar conteúdo mais do mesmo. É muito perigoso, porque aí você vai ter uma impressão. Eu tenho muito disso. Eu costumo falar que eu não gosto de usar o Canva, porque os designers dele é muito parecido com Ctrl C, Ctrl V. Parece que quando você vê uma coisa, eu já bato o olho e falo: foi criado no Canva". E aí hoje está sendo muito usado conteúdo assim. Você bate o olho e fala: foi criado por ChatGPT". Inclusive, às vezes, mensagens que eram para ser íntimas, mensagens que: eu vou mandar essa ideia, vamos escrever uma mensagem bonita para uma amiga", e quando você olha com atenção, foi feito por chat. Muito comum isso acontecer, porque as pessoas estão usando muito. E, gente, o chat ele não aprende coisa nova. Assim, ele não tira coisas da do nada, né, ele aprende, quanto mais você usar ele, mais ele aprende. E ele também se baseia em coisas que já existem. Isso seja errado, mas acaba que a fonte não é inesgotável, é o contrário, é uma fonte finita, em algum momento vai acabar. Aí é sobre você considerar em que momento aquilo está repetitivo. Então cuidado, crie com cuidado. Eu sempre falo para você reservar a primeira semana. Eu vou repetir isso de novo, que o óbvio precisa ser dito. Reserve uma semana, porque não deu tempo de criar tudo na segunda-feira, termina na terça. Agora, não deu tempo de editar todos os posts na quarta-feira, termina na quinta e programa tudo na sexta. Não deu para fazer tudo na sexta? Tudo bem, termine um outro dia, outra semana. Uma coisa é você faltar um pedaço de uma demanda. Outra coisa é você deixar a demanda inteira para cima da hora. Faça isso com calma, porque aí tem dias que a gente realmente tá esgotada, não quer mais saber de fazer. "Ai, eu não aguento mais, eu não quero mais saber de conteúdo. Nossa, eu gravei tanta coisa hoje que eu não quero saber de câmera na minha frente. Eu não quero saber de celular na minha frente". Tem final de semana que eu sou muito assim. E aí, tá tudo bem, não veja aquilo naquele dia. Veja um dia depois, ou 2 dias depois, você rever. O importante é você saber que você pode contar com as ferramentas, então o chat está aí, você pode sim usar o chat a seu favor, mas cuidado em você usar ele como fonte única. A Natália Beauty, ela, eu não sabia, né, mas ela tem uma coluna, eu não sei se é na Folha de São Paulo, mas é em algum jornal importante, e cara, ela abriu que ela usa o chat para escrever. Gente, isso é muito sério, porque quando eu li isso, eu já estava escrevendo, eu já tinha meu blog esse ano, né? E aí eu pensei assim, cara, eu tive receio de não conseguir manter um blog por conta de, né, não construir conteúdo de valor e tal por mim mesma. E aí, o que que eu faria se eu não conseguisse escrever, né? Eu ia buscar ferramentas. Se as ferramentas fizessem por mim, então não é para mim fazer. Não tira o lugar de quem não sabe. Ou você acha que jornalista existe para quê? Especialistas em alguns nichos específicos existem para quê? Você não é capaz de falar sobre um determinado assunto, talvez seja questão de você mudar o tema, de você mudar o cenário. Mas se você não consegue escrever aquilo naquele período estipulado, qualquer coisa do gênero, reveja se você quer fazer aquela demanda, se é preciso você fazer, porque se você não está conseguindo sozinha, então é muito perigoso você colocar o chat para fazer uma demanda específica. E outra, é como eu falei, eu posso até me intitular como redatora, mas eu não posso desconsiderar, por exemplo, uma profissão tão séria quanto revisora. Eu vivo falando que eu não sou designer, que eu não sou. Não sou designer. Sou planner e criadora de conteúdo. Eu tapo o buraco quando você precisa consertar alguma coisa específica, mas nada mais ou muito além daquilo. Então, cuidado quando você quer fazer algo que não está na sua alçada. É sobre você tentar. Eu sei que é uma linha, eu entendo, tá? Que é uma linha tênue. Onde eu vou entender que isso é minha capacidade ou eu estou me diminuindo e estou pensando que não sou capaz? Pensa com carinho e tenta. Eu nunca ia saber se eu de fato ia ser ou não capaz de, né, escrever um texto de um blog se eu não arriscasse. Se eu arriscasse e não conseguisse, tá tudo bem. Não é para mim ter um blog. Pô, que pena. Posso fazer algo colaborativo. Eu não posso escrever um blog, mas e se eu chamar amigas que sabem escrever e talvez queiram fazer um conteúdo, sei lá, fazer. Aí eu faço, proponho um projeto. Não sei, isso se eu quiser muito um blog, mas se não for uma coisa importante.
É legal você ter para você aumentar o seu score com o Google, é uma forma mais da inteligência artificial te encontrar. Eu falei aqui diversas vezes, eu inclusive lancei o blog por conta da minha consultora referência, que é a Camila Renault, ter dito sobre isso na palestra dela do ano passado do RD, e eu falei: "Pô, é uma oportunidade que eu estou perdendo, então eu vou atrás disso". Eu vou relançar meu blog e vou manter isso, porque é mais uma forma. Mas, assim, se eu não sou capaz de manter aquilo ativo, se eu não sou capaz de manter aquilo atualizado, então que não tenha. É que eu vivo falando para vocês, criem conteúdo que vocês são capazes de criar. Então, estabeleça uma frequência e constância que você consiga manter. Hoje você não consegue fazer, sei lá, mais de um post por semana, então ok, só não se acomode. Quando você perceber que você já pode aumentar este número, aumente, porque um post por semana é muito pouco. E assim você vai avaliando o que faz sentido ou não para o seu nicho. E reavaliar também canais digitais, porque uma vez por semana no LinkedIn, por exemplo, é uma ótima e brilhante ideia. Já pro Instagram é uma péssima ideia. Então, é avaliar e estudar cada coisa. Priscila, você tá falando, tá parecendo grego para mim, porque você tá falando muitas, é uma fala muito profissional e técnica que eu não consigo nem entender. Eu lancei um e-book pensando em você microempreendedor que não tem opção, né, então você precisa fazer acontecer e você precisa vender. Então o e-book vai ter umas instruções e passo a passo que foi feito para você, você consegue fazer tudo sozinho. Fácil? Não, te iludi, eu não sou nenhum guru para vender milagres. Não é fácil, mas é possível, se você se organizar. Muita disciplina. É rotina. Priscila, eu não consigo ter rotina porque eu tenho filho, eu não consigo ter rotina porque, sei lá, eu cuido da minha mãe. Todo mundo precisa de rotina. Criança, inclusive, é sedentar por rotina. Tira uma criança da escola para você ver como é que ela se transforma. Então, todo mundo tem rotina. O seu filho tem horário de entrada e saída da escola. O que que você pode fazer no meio tempo? Priscila, eu trabalho nesse meio tempo. Ok. Você precisa se organizar de alguma maneira. Então, explora. Para ser no horário da escola, vai ser na hora da soneca, vai ser, sei lá, você também precisa dormir, importante, tá? Então nada de da meia-noite às 6, o que que você anda fazendo? Você dorme. Mas eu digo assim, o seu filho costuma dormir 8 para 9 horas, ou até antes, quando era muito pequenininho eu dormia cedo, mas pode usar da 8 às 10, da 8 às 9, das 9 às 10, não sei. Você tem que criar algum tipo de rotina para fazer sentido, pra fazer acontecer. Ser fato, sem disciplina e sem rotina. Aí eu não digo nem que é só o seu conteúdo que não vai, funcionar, mas o seu conteúdo, a sua empresa, nenhuma estratégia que você faça vai fazer sentido se você não criar disciplina, e não criar dessa disciplina uma rotina, felizmente ou infelizmente, fatos da vida, tá? E aí, dito isso, eu criei o e-book. Agora, do contrário, aí é por isso que a consultoria existe. É para você pagar um profissional competente para fazer. Todas as vezes que eu falo sobre isso, é muito engraçado, porque as amigas sempre falam, principalmente quem me segue e tal, já ouvi muito. Cara, eu não. É muita coisa. É muita coisa. É complicado, é complexo, mas é assim que funciona, galera. Não é à toa que a graduação de comunicação social existe. E não é à toa também que ela tem vários bacharéis diferentes. Eu fiz o bacharel em publicidade e propaganda, mas tem de rádio e TV, tem de jornalismo, tem de relações públicas, tem uma. Ai, eu sempre esqueço a quinta. Propaganda, rádio e TV. Jornalismo, relações públicas e tem uma quinta que eu sempre esqueço. Eu não vou lembrar, mas eu sempre esqueço. Mas não é à toa que tem esses bacharéis diferentes dentro da graduação de comunicação social. Porque eu ia falar, se comunicar socialmente exige algumas expertise, mas os estudos sociais, eles são realmente complexos, então é por isso que isso existe. E por que que essa notícia da Natália Biro que eu comentei sobre o chat me impressionou tanto? É isso, galera. Não se sente capaz? Teste, né? Teste. Vamos ver se é o seu sabotador falando ou se você realmente não é capaz. Pri, eu realmente vi que eu não sou capaz, cara. Eu tentei me abrir para aquilo, tentei muito mesmo, não rolou. Então, beleza. Vamos trabalhar no que você é bom, vamos trabalhar no que você desenrola bem. E é isso. Você não pode ter um blog, mas você fala bem pra caramba nas câmeras? Cria um podcast. Ah, não tem tempo para subir um episódio por semana? Cria um canal no YouTube. Aí você sobe de 15 em 15.
uma vez por mês. O importante é você entender que você não pode ficar parado esperando acontecer. Você precisa fazer acontecer de alguma maneira e você não é ruim em tudo. Você pode não ser ruim em uma coisa. Se você tá sendo ruim em tudo, é o seu sabotador falando e você tá se sabotando e tá deixando de fazer uma coisa legal que você é bom, boa e afins. Bom, e aí com essa pergunta, com essa deixa da Natália, eu quero deixar o questionamento: como é que você está usando a IA no seu dia a dia para você planejar os conteúdos de vocês? No e-book que eu lancei, eu coloco indicações de ferramentas de inteligência artificial e coloco como que eu utilizo, que é para você ter uma ideia de como você utilizar de forma inteligente. Mas entenda que tudo é questão de ponderação, você não pode só usar isso. E você também não pode, depois que você utilizar a ferramenta, você não pode copiar e colar sem revisar. Nunca deixem de revisar os conteúdos inclusive. Gente, pelo amor de Deus, já saiu tanta coisa ruim disso. Não façam isso com a inteligência artificial. Pediu qualquer coisa, revise. Ah, mas eu tô sem tempo, então não usa. Aconteceu já muita coisa séria por conta disso, por conta de mau uso de inteligência artificial. Então, assim, cuidado. Cuidado mesmo, porque é uma coisa muito séria. Beleza? Gente, eu sabia que esse conteúdo ia ficar extenso. Eu sabia que não ia ser um conteúdo pocket. Porque ultimamente, os temas que eu tenho falado sozinha tá saindo um pouco pocket. Mas eu sabia que falar de conteúdo ia ser uma coisa complexa, porque, primeiro, eu sou muito apaixonada mesmo. Não sei se ficou claro isso nesse episódio, mas eu sou muito apaixonada real oficial pelo tema. E eu sou filha de nordestino, né? Então eu falo pra caramba. Inclusive, minha família costuma dizer que eu nasci em São Paulo, mas eu sou nordestina. Convivo tanto com eles e gosto tanto também, que acaba que eu sou mais nordestina do que paulista ou sudestina. Então, eu pego um pouco disso. Culturalmente, os nordestinos falam mais. E como eles são mais afetuosos, eles não deixam o assunto morrer. Então, eu sou um pouco disso também. Inclusive, quando eu viajo pra lá, eu acho muito engraçado que ninguém me trata como turista. Eu me envolvo num jeito que parece que eu sou de lá mesmo. No máximo, eles podem pensar que por eu estar perguntando uma coisa X, é porque eu posso ser de outro estado, mas nunca porque eu sou, tipo, paulista. Todo mundo se impressiona quando eu falo, inclusive, que eu sou daqui. Tanto quando aqui mesmo, quando tanto quanto quando eu viajo. Então, eu acho muito engraçado. Mas, não significa que você não saiba: "Ah, mas eu não sou assim, Priscila", mas você se comunica. Você decidiu empreender. Viu algum potencial na sua marca. Conta a sua história. "Ah, mas a minha história é simples, é básica, é mais do mesmo. Muitas pessoas, têm a mesma história". Tudo bem, mas ninguém tem o seu ponto de vista. Ninguém tem sua perspectiva de negócio. Explora aquilo. Você pode ser uma pessoa conservadora, por exemplo, que vende produto lá de relaxamento, velas aromáticas, sabonete artesanal. Então, como é que você vai abordar isso de uma forma que tenha a sua identidade, que tenha a sua personalidade? São coisas que você precisa considerar de você criar seu conteúdo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham comentado.